Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o livro de Isaías, primeiro livro profético do Antigo Testamento, né? Então, logo depois dos livros sapienciais, começam os livros dos profetas e Isaías é o primeirão, certo? Este é um livro considerado por muitos como um dos mais importantes livros da Bíblia, mesmo porque muitos estudiosos enxergam neste livro aqui diversas referências ao Novo Testamento, principalmente sobre a vinda do Messias, né? Então, Isaías teria, profetizado tudo isso. Bem, o próprio Isaías é considerado o autor deste livro, ou pelo menos o principal autor do livro, tá? Até ali o capítulo 39. Este é um dos livros mais longos que nós já lemos até o momento, ele tem 66 capítulos. Nesta minha Bíblia do Peregrino aqui, este livro tem mais de 100 páginas. Eu cheguei a cogitar dividir este vídeo aqui em duas partes, né? Mesmo porque este livro é dividido em duas grandes partes, mas depois eu decidi fazer um vídeo só mesmo, só pra gente já conversar sobre Isaías como um todo e deixar nosso projeto de leitura mais coeso, de repente, sei lá. Bem, eu disse pra vocês que Isaías poderia ser dividido em duas grandes partes, mas na verdade, o mais comum mesmo é nós vermos este livro sendo dividido em três partes. Então, até o capítulo 39, nós teríamos Isaías como o próprio autor do livro. Ele também é conhecido como primeiro Isaías ou como proto-Isaías. Aí nós temos a segunda parte, que vai do capítulo 40 até o 55, conhecido como segundo Isaías ou Deutero-Isaías. E por fim, dos capítulos 56 até o 66, os 10 últimos capítulos, nós teríamos aí um terceiro Isaías, também conhecido como Trito-Isaías. Segundo informações colhidas, tá, pessoal, me corrijam aí se eu estiver errada, mas me parece que na maioria das Bíblias, este livro tem apenas 39 capítulos mesmo, e daí pra frente seriam ali livros deuterocanônicos. Me parece que eles não aparecem em todas as Bíblias, depois vocês me corrijam aí, por favor. Mas então, acredita-se que Isaías não foi o único autor deste livro, porque o tom muda bastante nessas outras duas partes que eu comentei com vocês. Daqui a pouco a gente observa com mais calma aí essas três partes, né, essa divisão direitinho aqui que é feita deste livro. Mas por enquanto, vamos deixar estabelecida aí algumas características. Então, o primeiro Isaías, a primeira parte do livro, tem um tom mais sério. Então nós temos o Isaías advertindo o povo de Judá sobre um julgamento futuro. Deus vai julgá-los. Tem muita coisa errada acontecendo ali naquele momento. E nós temos também uma ameaça dos assírios. Esta parte do livro corresponde também à época em que viveu Isaías. Portanto, o que ele faz aqui também é um registro de sua época. Então, um panorama histórico muito interessante aqui neste livro. Já a partir da segunda parte do livro, Isaías sequer será mencionado. O tom do livro se torna mais ameno, talvez mais otimista. E na segunda parte do livro nós já estamos no exílio, na verdade no final do exílio na Babilônia. Já na terceira e última parte do livro nós já estamos no período de restauração. Isso durante o domínio persa. Mas tá, quem foi Isaías? Isaías, como filho de peixe, peixinho então, ele era filho de um profeta chamado Amós. Isaías viveu uma vida bem longa, quase um século. Ele nasce na primeira metade do século 8 a.C. e, como eu já disse para vocês, ele vive em um período em que Israel e Judá sofriam a ameaça dos assírios. Dali a pouco eles vão sofrer a ameaça dos babilônicos também. Ele foi profeta durante o reinado de Jotão, Acás, Ezequias e pegou também os primeiros anos do reinado do filho do Ezequias, um cara chamado Manassés. Esse Manassés, no início de sua carreira, digamos assim, foi meio que um tiranozinho. Foi péssimo governante, O pai dele já havia feito toda uma restauração que ele simplesmente joga no lixo. Ele idolatrava Baal, fazia sacrifícios humanos. Olha, perceba que ele não seguia as leis de Deus, muito menos os conselhos de Isaías, que já estava tão velhinho, não é mesmo? Inclusive é dito que Manassés teria sido o mandante da morte de Isaías. Então assim, é um negócio terrível, mas isso aí já é um spoiler de um livro chamado Hebreus. Então vamos voltar a Isaías. Bem, na primeira parte do livro, aquela que é atribuída ao próprio profeta, nós temos Isaías observando o estado de coisas, principalmente a corrupção moral de Judá. Então o livro começa durante o reinado de Acás. E Isaías está lá, alertando o povo, alertando o rei de que aquilo ali não está certo. Deus está falando com ele, está avisando que vai julgar todo mundo por seus pecados. Aí você tem dois reis indo até o rei Acás. Você tem o rei de Damasco e o rei de Israel pedindo a Acás que se una a eles contra os assírios. E Acás faz o quê? O contrário. Ele se alia ao rei da Síria. E como não poderia deixar de ser, vai se lascar.
Então, a partir daí, nós temos Judá sob o jugo dos assírios. Depois nós temos o Ezequias, né, o filho do Acás, subindo ao trono depois da morte do pai. E aí é o seguinte, além dele continuar a aliança com os assírios, ele ainda vai lá e faz uma outra aliança com os egípcios. Isaías está lá, ó, só observando. E lembrando a todo mundo de que Deus os julgará. E aí, nesse período, o povo continua frequentando o templo, aquela coisa toda. Mas assim, Isaías sabe que aquilo ali está sendo feito só para manter as aparências, sabe? Quando você não está muito afim de ir na missa de domingo, mas aí todo mundo vai, você acaba indo também. Mas não é bem isso, não. A questão é que aqui nós temos pecadores, nós temos pessoas que vão ao templo, mas depois fazem um sacrifíciozinho para outro deus qualquer ali, idolatra, sei lá que outra imagem. Então Isaías está lá observando que aquelas pessoas que continuam frequentando o templo são as mesmas pessoas que não observam as leis e a justiça, não ajudam os órfãos, nem as viúvas e por aí vai. Ele inclusive chega a comparar esse povo de Judá ao povo de Sodoma e Gomorra, só para vocês terem uma ideia das gracinhas de pessoas que eles tinham se tornado. Mas então, o Isaías também vai criticar aqui os ricos latifundiários que exploravam o trabalho dos necessitados. Mas resumindo, tá tudo errado em Judá neste momento. E aqui neste livro nós temos também o capítulo 7, intitulado O Livro de Emanuel. Acho que é Emanuel a pronúncia correta, né? Então, aqui Isaías vai prever o nascimento de um menino. A profecia dele é essa aqui, ó. Vede, a jovem está grávida e dará à luz um filho e lhe dará o nome de Emanuel, Deus conosco, né? Comerá coalhada com mel até que aprenda a rejeitar o mal e a escolher o bem. Porque antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e a escolher o bem, a terra ficará abandonada pelos 2 reis que te causam medo. Então aqui a gente meio que já tem um resuminho da história de Ezequias. Este menino aqui, no caso, é o próprio Ezequias. Então perceba que esse cara era uma grande promessa e ele vinha da casa de Davi também. Então, Isaías está cheio de esperança para esse Ezequias aí. Ele seria o cara que instauraria a paz em Jerusalém, tiraria o país da crise, mas ele só decepciona. Como eu disse para vocês, ele chega a fazer até uma nova aliança com o Egito. Dali a pouco vem o Senaqueribe, né, que era o rei da Síria, e simplesmente não tinha como parar os assírios naquela época, né? Então nós temos Judá tomada. Esse Senaqueribe chega a se reportar ao povo de Judá e vai dizer isso aqui, ó: que Ezequias não vos engane, dizendo, o Senhor nos livrará. Por acaso os deuses das nações livraram seus países da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Emate e Arfade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Livraram a Samaria de meu poder? Qual Deus desses países pôde livrar seus territórios de minha mão? Será que o Senhor vai livrar Jerusalém de minha mão? Então assim, não é que a crença em Deus estivesse abalada, era mais uma questão moral mesmo deste povo. Então, neste momento você tem aqui o rei da Síria gerando dúvida no povo. E Ezequias era lá um rei meio frouxo, assim, enfim, você tem lá o Isaías perdendo totalmente a paciência com esse Ezequias. As falas do profeta para esse rei de Judá aqui são até meio pesadas. Mas que tá dando umas bronconas mesmo, sabe? Então, chega um momento em que Ezequias pede um sinal para Deus, por intermédio do profeta, veja bem. E aí, Isaías pistola vai dar aí o seguinte recado de Deus, né? Sei quando te sentas e te levantas, quando entras e sais, quando te agitas contra mim, e quando te calmas, sobe aos meus ouvidos. Então primeiro você se rebela contra mim, mas aí dali a pouco você dá uma arrependidinha e vem aqui falar comigo. Aí fica dizendo, bom, porei minha argola no teu nariz e meu freio em teu focinho e te levarei pelo caminho por onde vieste. Mas aí vem o sinal que Ezequias tinha pedido, ó, isto te servirá de sinal. Neste ano comereis o que nasceu por si. No ano que vem, o que brotar sem semear. No 3º ano, semeareis e cefareis, plantareis vinhas e comereis seus frutos. Até aí tá tudo bem. De novo, o resto da casa de Judá lançará raízes por baixo e dará frutos por cima. Pois de Jerusalém sairá um resto, do monte Sião, os sobreviventes. O zelo do Senhor dos exércitos o cumprirá. Pois bem, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade, não disparará sua flecha contra ela, não se aproximará com escudo, nem levantará contra ela um terrapleno. Pelo caminho por onde veio voltará, mas não entrará nesta cidade. Oráculo do Senhor. Eu escudarei esta cidade para salvá-la por minha honra e do meu servo Davi.
E aí nessa mesma noite você tem o anjo do Senhor saindo e matando geral ali, todos os assírios que ainda estavam em Jerusalém. Só que em meio a este tempo aqui em que parece que tudo vai começar a ficar bem no reino de Ezequias, ele adoece. Mas assim, ele adoece de morte mesmo. Isaías vai até lá, vira pra ele e diz assim, ó, não vou te enganar não, hein, você tá nas últimas, é melhor você fazer aí seu testamento. E aí ele sai. Só que no que ele sai da casa do Ezequias, ele ouve a voz de Deus mandando ele voltar, porque Deus está entendendo que Ezequias realmente se arrependeu. O que que acontece? Ezequias adoece num momento em que a coisa já estava boa ali em Jerusalém, mas poderia melhorar muito mais. Então ele estava na metade do caminho. Então ele meio que pede a Deus por um tempo extra. Aí Isaías vai lá visitar o rei e vai desenganá-lo, vai dizer, não, você realmente está nas últimas, faça aí seu testamento. Só que aí o anjo do Senhor não, o próprio Senhor vai dizer para o Isaías, olha só, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, escutei a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha só, o arrependimento de Ezequias foi genuíno. Vê, acrescento a teus dias outros 15 anos. Então Deus dá a Ezequias mais 15 anos de vida. Eu vos livrarei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e a protegerei. Maravilha, né? Só que Ezequias, a gente, é isso que eu não entendo. Mano, Deus tá toda hora perdoando as pessoas, dando 15 anos a mais ali porque o cara pediu. Eu não vou mentir pra vocês, toda vez que eu leio essas histórias, eu fico assim, mas cara... E Moisés? Não, eu não superei o fim de Moisés ainda, gente. Eu sei que lá na frente vamos ter aí desdobramentos, mas tá. Moisés bate numa pedrinha e é impedido de entrar na Terra Prometida. Só pra vocês lembrarem. De novo, esta é a leitura de quem está lendo a Bíblia literariamente. Esta é a história que é contada. Se a pedra tem um outro significado que a gente só vai entender no Novo Testamento, calma que eu ainda não cheguei lá. Por enquanto fica só a minha revolta pelo fim de Moisés mesmo, tá? Mas então... Tá lá esse Ezequias, né, recebendo 15... Olha que graça, não? Mas olha como ele é insolente. Ele ainda pede uma prova de Deus, né? Ele pede um sinal. E aí existe um relógio de sol, que era do rei Acaz, né? Um negócio magnífico. Então, esse relógio de sol vai voltar. Entenda que o relógio vai pra frente, né? Pois é, ele vai voltar pra trás e vai fazer 10 graus de sombra. Agora veja bem, se o relógio está voltando para trás, será que o tempo também está voltando para trás? Bom, aqui eu já estou misturando a história de Isaías com De Volta para o Futuro, né? Mas tudo bem. A questão é que esse relógio realmente vai virar sozinho para trás ali, vai criar aquela sombra de 10 graus e pronto. Este é o sinal que Ezequias pediu, vai. E é isso, aí nós temos mais um período de prosperidade, Ezequias consegue ali tempo hábil para fazer todos os planos que ele tinha para Jerusalém, tá lá fazendo reformas, tá tudo indo super bem, até que ele recebe a visita do rei da Síria, do rei da Babilônia. Esse cara primeiro manda uma mensagem pro rei Ezequias, né, meio que felicitando por ele ter se recuperado daquela doença terrível que provavelmente o mataria, mas não matou. E aí no fim este rei da Babilônia vai visitar Ezequias, e Ezequias vai lá e mostra todas as riquezas que ele acumulou nestes últimos 15 anos. Ao invés de, sei lá, mostrar as plantações, mostrar a prosperidade da cidade, ele vai lá e mostra os tesouros que ele acumulou nesses últimos tempos. E o rei da Babilônia só crescendo o olho para aquilo ali, né? O que você acha que vai acontecer? Bom, no final do capítulo 39, nós temos nosso amigo Isaías indo até o Ezequias e, mano, sério, escuta a palavra do Senhor dos Exércitos, vê. Chegarão dias em que tudo que há na tua casa, tudo que teus avós entesouraram até hoje, será levado para a Babilônia. Olha só, você vai se lascar. Esse negócio de ficar abrindo a porta da sua casa, mostrando seu tesouro aí pro rei. Não ficará nada, diz o Senhor. E os filhos que saíram de ti, que tu geraste, serão levados para a Babilônia, para que sirvam como cortesãos do rei. Eis a última profecia de Isaías aqui, na parte do livro que é considerado escrito por ele mesmo. Aí você para e pensa, poxa, eu tô ouvindo isso aqui, acho melhor eu dar um jeito, né? Porque não quero que meus filhos sejam escravos da Babilônia, né? Mas não, olha só, Ezequias respondeu, a palavra do Senhor que pronunciaste é favorável. Isaías é o cara do copo meio cheio. Então assim, se isso aí só vai acontecer na próxima geração, isso significa que na minha geração tá tudo jóia. Gente, sério, que é este rei Ezequias, hein? Aí você tem um comentário aqui na Bíblia do Peregrino que diz o seguinte, ó. O rei não quer temer por um futuro remoto que não lhe interessará. Quer desfrutar de seu próprio futuro limitado. Este é Ezequias. Ezequias ganhou 15 anos a mais aí
porque se arrependeu e foi legal com... Bom, na boa, eu estou revoltada com esse rei Ezequias, mas tudo bem. A partir do capítulo 40 a gente já entra aí no segundo Isaías. E aqui a gente tem um corte temporal gigantesco, né? A gente já tá lá no final do exílio na Babilônia mesmo, né? A gente já tem Ciro, o Grande, né, começando a ser vitorioso lá em suas batalhas. E nós temos aqui também uma mensagem de paz, fé, luz e esperança, sabe? É um consolo mesmo, né? Começa assim, ó, inclusive, ó. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, gritai-lhe que seu serviço se cumpriu e será pago seu crime, pois da mão do Senhor recebeu duplo castigo por seus pecados. Então é isso. Você tem aqui o anúncio do fim do exílio e o retorno a Jerusalém. Então nós temos Deus prometendo restaurar seu povo, restaurar sua cidade também. Nós temos aqui também, nesta segunda parte, os famosos cânticos do servo sofredor. Este servo sofredor pode ser Israel como um todo, pode ser também o próprio Ciro, e nós temos também um sofredor anônimo mesmo. Resumindo, bem resumidinho mesmo aqui, esses cânticos do servo sofredor que a gente encontra na parte 2, nós temos ali o seguinte, é meio que uma historinha mesmo. Então Deus chega pro servo e diz assim pra ele, olha só, você aí vai liderar nações, daí tudo bem. Só que este servo, enquanto tá nessa função de salvar nações, vai acabar fazendo o quê, né? Ele vai sofrer pra caramba. Vai ser abusado, vai ser maltratado, enfim. Ele tá realmente se sacrificando, aceitando a punição em nome dos outros, mas ele será recompensado. E aí, ó, no textinho do livro da Bíblia sobre Isaías, a gente tem um resumo bem legal sobre o servo sofredor, né? Inclusive aqui a frase de destaque é esta aqui, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mas então, sobre a questão deste servo ter sido escolhido por Deus, nós temos aqui, ó. Centrais no segundo Isaías são os cânticos do servo, 4 poemas que apresentam um servo de Deus misterioso, seu escolhido. Olha só, os poemas têm os mesmos temas do primeiro Isaías, mas pregam uma mensagem de mais esperança e consolo. Aquilo que eu falei pra vocês, o tom é mais otimista. Os cânticos do servo giram em torno da figura deplorável de um servo sofredor. Não há nada de majestoso ou belo nele. Longe de tratá-lo com respeito, as pessoas o desprezam e rejeitam, batendo nele e puxando sua barba. Então ele sofre pra caramba. Ele não diz uma palavra de protesto. Em vez disso, faz de seu rosto uma dura rocha. E suporta tudo. Ele faz isso por Deus e pelos outros, até seus próprios algozes. É um homem doloroso, que toma e carrega os fracassos dos outros. Mas a questão é que ele é ungido com o Espírito de Deus. E ele é gentil e modesto, olha só. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Deus o chama não só para restaurar o povo exilado e disperso de Israel, mas para realizar uma tarefa ainda maior, olha só. Ser uma luz para os gentios, espalhando a salvação de Deus ao mundo. A vida do servo sofredor é uma expiação do pecado, olha isso. Em troca de carregar os pecados de muitos, Deus o elevará e lhe dará uma porção entre os grandes, tá vendo? Ele vai ser recompensado. Reis e príncipes se curvarão um dia diante dele. Aí mais pra frente, olha só, o sofrimento se tornou parte de sua identidade, mas nos cânticos do servo isso não é negativo. Então aqui no cântico do servo, a questão do sofrimento não é uma coisa negativa. É um pouco difícil para quem não segue essas doutrinas aceitar que o sofrimento no cristianismo também não é exatamente uma coisa negativa. É difícil pra gente entender, tá? Eu sei que muitos de vocês lidam com essas questões de forma muito tranquila, mas realmente pra mim é doloroso entender o sofrimento como uma coisa positiva. Olha só, o sofrimento se tornou parte de sua identidade, mas nos cânticos do servo isso não é negativo. É redentor e transformador, olha isso. De novo, gente, pra mim é bem difícil aceitar isso daqui. Por meio de seu sofrimento em razão das falhas dos outros, a humanidade será curada. Você já pensou? Você sofre pelos outros e aí sim você será curado. Eu tenho dificuldade, como eu já disse pra vocês já entenderam. Um dia eu chego lá. Mas tudo bem. Aí a gente chega ao terceiro e último Isaías. Os 10 últimos capítulos, na verdade 11, né? Aqui nós temos a volta de Judá do exílio. Então, acabou de vez o exílio na Babilônia, tá todo mundo voltando. E quando isso acontece, tudo que tava errado, né? Você tinha lá os líderes corruptos, a adoração de ídolos e por aí vai. Então, tudo isso, dizem os estudiosos, tá? Segundo informações colhidas, este seria o momento de você olhar para tudo isso que aconteceu de errado em Jerusalém e Judá e entender a necessidade
de um Messias, que só virá séculos e séculos depois, mas até aí tudo bem. E na terceira e última parte a gente também tem um tom bem mais ameno, e você tem, na verdade, um momento de grande alegria, né? Esse povo está voltando para sua casa, né, para sua terra, está voltando a se reunir, é uma coisa bacana. Mas tá, como podemos ver, a vida de Isaías não foi nada fácil, certo? Como eu já disse para vocês, ele viveu quase um século, passou por poucas e boas, não? Fez a sua parte, serviu de ponte, né, entre Deus e o rei, e Deus e seu povo também. Foi ouvido com atenção por poucos, né? Poucos levaram em consideração aquilo que ele realmente estava dizendo. Foi ignorado por muitos, mas não interessa, ele fez a sua parte. E aí, no guia literário da Bíblia, o autor do texto sobre Isaías vai chamar nossa atenção para o fato de que o Isaías compara o retorno do exílio na Babilônia com o êxodo. Na página 191 nós temos aqui, ó, o caminho de volta da Babilônia a Jerusalém não é fácil nem cômodo para uma comunidade deslocada, mas o poeta não está interessado em descrever realisticamente a jornada. Muito pelo contrário, para envolver a imaginação de seus compatriotas, evoca uma jornada miraculosa, uma peregrinação transfigurada em novo êxodo. Sobre o segundo Isaías, olha só, Deutero Isaías vê o futuro como uma nova criação, porque com efeito o futuro ainda não existe. Um futuro livre e glorioso parece impossível, né, para quem passou pelo exílio na Babilônia. Bom, imagine, né? Para Deus, contudo, nada é impossível. O Criador do universo pode transformar a natureza, renová-la e recriá-la. O Deus da história pode criar uma nova era no tempo histórico. Esse Deus, criador do mundo e de um povo, é a garantia definitiva de esperança. Eis o sentido dos fragmentos em forma de hino, dispersos e aparentemente flutuantes nesse grande e torrencial poema. Cantar orações constitui tanto a fundação quanto a realização da esperança. Achei isso aqui bem bonito. Agora, olha isso aqui que interessante. Os capítulos 24, né, de 24 a 27, formam um bloco especial tardio que alguns chamam de apocalíptico, mas que pode ser mais apropriadamente chamado escatológico. E aí ele compara os capítulos de 24 a 27 de Isaías com o Apocalipse segundo Daniel, que eu ainda não li, então vamos deixar isso pra lá, né? Pra gente não pegar spoiler aí dos próximos livros. Mas realmente fala-se muito sobre o fim de todas as coisas, né? Então nós temos ali, por exemplo, ó, ele aniquilará a morte para sempre, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e há de remover a ignomínia de seu povo de sobre toda a terra. E aí mais pra frente, ó, os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós os que habitais o pó, porque o teu orvalho será um orvalho luminoso, e a terra de sombras dará a luz. Me corrija se eu estiver errado, mas aqui ele está falando do momento do julgamento, né? Na verdade, né, um momento posterior ao julgamento. É o fim mesmo, né? E aí tem um detalhe bem interessante aqui no final deste texto, pessoal, que é uma dúvida que eu venho carregando já há bastante tempo e foi esclarecida aqui. Na verdade, vocês já tinham me esclarecido aí nos comentários dos últimos vídeos também. Sabe aquela coisa de não matarás, mas aí quando você tá numa guerra você pode matar à vontade, pode matar geral, mulheres grávidas, empalar idosos e crianças, enfim. Porque isso é possível, né? Então nós temos aqui, ó, a vitória definitiva do Deus da vida sobre o inimigo supremo. Olha só. Se ele mata os assassinos, destrói com eles as mortes futuras. Então, ao matar um inimigo, você estaria matando mortes futuras. É uma boa resposta para minha dúvida. Eu vou remoer mais um pouquinho aqui esse trecho deste livro. Vamos ver, talvez um dia eu concorde com isso aqui, mas tá. Então é isso, pessoal. Eu achei o livro de Isaías como um todo bastante impressionante, viu? Mas especialmente a história dele com o rei Ezequias, olha... No mês que vem, vamos ver se eu consigo voltar aqui ao nosso cronograma certinho, e na primeira sexta-feira de agosto, então a gente vai conversar sobre Jeremias. Vamos avançando aí nos livros dos profetas, certo? Já vou deixá-los de sobreaviso, caso eu não consiga preparar o vídeo para a primeira sexta-feira, o vídeo vai sair na segunda sexta-feira digo, tá? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, vamos continuar lendo o livro da Bíblia por mês certinho. O livro de Jeremias também é bem longuinho, ó, preparem a leitura de vocês para acompanhar o vídeo no mês que vem também. Então é isso, vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande.
e até mais.